o dólar caiu para R$ 5,30. E muita gente ficou confusa. Mas como assim o dólar está caindo? Se a economia ainda parece instável? Se o mundo inteiro fala de guerra, inflação e juros altos? Pois é, o mercado raramente se move em linha reta. E quando ele muda de direção, quase sempre é antes que a maioria perceba o que está acontecendo. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Porque o que eu vou te mostrar agora vai te ajudar a entender o que realmente move o dólar e como isso pode afetar diretamente seu bolso nos próximos meses. A queda do dólar nas últimas semanas tem uma explicação técnica, mas também política e psicológica. De forma simples, o real se fortaleceu porque o investidor estrangeiro voltou a olhar para o Brasil com interesse. Motivos? Juros altos, Selic ainda em níveis elevados, continuam atraindo capital estrangeiro, expectativa de estabilidade fiscal temporária, mesmo que ainda frágil, e uma percepção global de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, pode começar a cortar os juros em 2026. E aqui entra um ponto crucial. Quando o Fed dá sinais de que vai aliviar os juros, o dólar globalmente tende a perder força. Os investidores começam a buscar países emergentes com rendimentos maiores, e o Brasil ainda é um deles. Mas calma, isso não quer dizer que a nossa economia melhorou. Quer dizer apenas que, por enquanto, o fluxo de dinheiro está vindo para cá. Vamos simplificar. Quando os juros dos Ponkenibwane sobem, o dinheiro vai para lá. Quando os juros caem ou estabilizam, o capital volta a procurar risco, e é aí que o Brasil entra no radar. Só que há um detalhe. Enquanto o Brasil está prestes a cortar a Selic novamente, os Estados Unidos ainda discutem quando vão começar a reduzir os juros. Ou seja, a diferença entre os dois juros ainda é grande, o que deixa o real temporariamente mais forte. E o que acontece quando o real se fortalece? Importações ficam mais baratas, o preço da gasolina tende a cair, mas também surgem riscos. O real valorizado pode afetar as exportações e a balança comercial, e isso, se durar muito, vira problema mais à frente. Os analistas do mercado estão divididos. Alguns dizem, o dólar pode continuar abaixo de 5,30 se o cenário fiscal melhorar e o Fed confirmar o corte de juros. Outros alertam, isso é só um alívio técnico, e o movimento pode reverter rápido. Por quê? Porque o real ainda depende de confiança política e credibilidade fiscal. Duas coisas que o Brasil tem perdido aos poucos. E o mercado é emocional. Hoje, o humor é positivo. Amanhã, basta uma frase errada em Brasília ou um dado ruim nos Estados Unidos para o dólar disparar de novo. Talvez você não perceba, mas o dólar 5,30 já afeta a sua vida agora. Produtos importados, de eletrônicos a roupas, ficam um pouco mais acessíveis. Passagens aéreas internacionais tendem a cair. Investimentos atrelados ao dólar, como fundos cambiais e ouro, perdem valor temporariamente. Mas, ao mesmo tempo, exportadores ganham menos, a balança comercial sente o impacto e o governo arrecada menos com algumas operações externas. Ou seja, o mesmo movimento que traz alívio para o consumidor pode gerar dor de cabeça para o investidor. E é aqui que entra o verdadeiro aprendizado. Enquanto o público geral tenta prever o dólar, os investidores experientes fazem o contrário. Eles se protegem da oscilação. Um investidor inteligente não aposta em dólar vai cair ou dólar vai subir. Ele entende o ciclo. Ele usa o câmbio como um termômetro do humor global e ajusta sua estratégia de acordo com o cenário. Por exemplo, quando o dólar cai, pode ser hora de aproveitar ações exportadoras em baixa. Quando o dólar sobe, pode ser o momento de aumentar a proteção em ativos dolarizados. O segredo não é acertar o rumo do dólar, mas estar sempre posicionado de forma inteligente. Agora, um ponto que quase ninguém comenta. A queda do dólar no Brasil também reflete uma mudança global. A economia chinesa voltou a estimular setores industriais. Os EUA começam a ver inflação controlada. E na Europa, o euro se valoriza. Ou seja, o dólar está enfraquecendo no mundo inteiro, não apenas frente ao real. Isso mostra que não é o Brasil que está forte, é o dólar que está passando por um ajuste. E ajustes assim, historicamente, são temporários. Toda vez que o dólar cai, aparece alguém dizendo, agora sim, o real vai se recuperar de vez. Mas isso raramente acontece. Historicamente, o câmbio no Brasil se move em ondas curtas. Ele cai com o otimismo e sobe de novo quando o medo volta. A verdade é que não existe dólar barato ou caro. Existe dólar em contexto. Se o cenário global piorar, se houver tensão geopolítica, crise no petróleo ou recessão nos ECOA,
o dólar volta para 5,50 ou R$ 6 rapidamente. Por isso, quem entende o mercado não se ilude com o momento. Observa, planeja e age com cautela. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que o dólar vai continuar caindo ou que essa é só uma trégua passageira? O câmbio é o espelho da confiança. Quando o mundo acredita no Brasil, o real se fortalece. Quando duvida, o dólar dispara. Mas confiança não se constrói com promessas. Se constrói com credibilidade fiscal e estabilidade política. E é aí que mora o perigo. A recente queda do dólar é sustentada mais por fluxo de capital especulativo do que por fundamentos sólidos. Investidores estrangeiros estão aproveitando o diferencial de juros, mas eles podem ir embora na mesma velocidade que chegaram. Nos momentos em que o dólar cai, o discurso político costuma mudar. Aparecem manchetes dizendo: o Brasil voltou, o mercado confia novamente, o real é a nova aposta emergente. Mas o investidor experiente sabe que isso é sazonal. O Brasil ainda tem déficit primário crescente, dúvidas sobre o arcabouço fiscal e uma economia que depende de commodities. Ou seja, a queda do dólar pode ser um suspiro, não uma virada de ciclo. O mercado adora se enganar quando o preço melhora. Há 3 variáveis principais que podem alterar totalmente esse cenário: o Fed e os juros nos Economic. Se o corte de juros demorar, o dólar volta a subir. A política fiscal brasileira, se houver nova pressão por gastos, o real volta a enfraquecer. A geopolítica global, qualquer instabilidade, Oriente Médio, petróleo, China, faz o dólar disparar instantaneamente. Ou seja, o que hoje é otimismo controlado pode virar pânico em questão de semanas. O segredo é diversificação. Não se trata de apostar contra o real, mas de não depender só dele. Quem investe apenas em reais corre o risco de perder poder de compra sem perceber. Por isso, parte do patrimônio deve sempre estar atrelado ao dólar ou ao exterior, mesmo quando o dólar está caindo. Parece contraintuitivo, mas é justamente nos momentos de calmaria que se deve reforçar a proteção. Como diz o velho ditado, é quando o mar está calmo que o bom marinheiro prepara o barco. O dólar não é apenas um preço, é um indicador emocional coletivo. Ele reflete medo, esperança, expectativa, desconfiança. E é por isso que o câmbio costuma antecipar crises ou recuperações. Ele reage antes dos jornais e muito antes dos políticos. Quando o dólar sobe, é um sinal de que algo está errado. Quando cai demais, é um sinal de que o mercado está relaxando, talvez até demais. O Brasil está num ponto interessante. Tem juros altos, exportações fortes e uma moeda relativamente estável. Mas ainda falta previsibilidade política e fiscal. Enquanto isso, outros países emergentes, como México e Indonésia, estão virando concorrentes diretos na disputa por capital internacional. Se o Brasil quiser manter o real forte, precisa mostrar seriedade e disciplina econômica. Caso contrário, o fluxo vai embora e o câmbio devolve tudo em poucos meses. Cena 15. E se o dólar continuar caindo? Se o dólar permanecer abaixo de 5,20, poderemos ver redução de custos em importações e produtos eletrônicos, pressão menor sobre combustíveis e até alívio temporário na inflação. Mas também há efeitos colaterais. Exportadores ganham menos em reais. Empresas que vendem para fora perdem competitividade. E o PIB pode sofrer no médio prazo. A queda do dólar parece boa, mas ela redistribui ganhos e perdas dentro da economia. Nenhum movimento é 100% positivo. Toda vez que o mercado entra em euforia, ele esquece da prudência. E é aí que o risco cresce, silenciosamente. A história mostra. Em 2010, o real chegou a 1,55 por dólar. Em 2015, disparou para quase R$4. Em 2020, foi a 5,80. Esses ciclos se repetem. O investidor que entende o padrão se antecipa. O que segue o entusiasmo chega atrasado. 3 passos práticos. Evite decisões emocionais. Não compre ou venda dólares só porque o câmbio mexeu. Mantenha parte da carteira dolarizada. Mesmo com o dólar em queda, essa é sua apólice de seguro. Observe o contexto, não o preço. Câmbio é consequência, não causa. Se o dólar está em 5,30, a pergunta certa não é quanto vai ficar, mas por que ele está nesse preço e o que pode mudá-lo. O câmbio ensina sobre comportamento financeiro. Quem se protege, sobrevive. Quem especula, se perde no ciclo. A queda do dólar é um convite à reflexão, não à euforia. Ela mostra como o dinheiro se move,
Não pela lógica, mas pela confiança. E confiança, como sabemos, é algo que muda de um dia para o outro. O dólar em 5,30 pode parecer o início de uma nova era, mas na prática é apenas mais uma página da mesma história. O vai e vem de expectativas que movem o mercado. Quem entende o ciclo ganha previsibilidade. Quem ignora repete os mesmos erros. O real pode estar forte hoje, mas a economia global nunca dorme. E o próximo movimento pode já estar sendo desenhado enquanto você assiste a este vídeo. Então, se você quer continuar entendendo os bastidores do mercado, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está por trás da queda do dólar. Porque no fim das contas, não é o dólar que sobe ou desce, é a confiança e o comportamento de quem sabe ou não o que está fazendo com o próprio dinheiro.